E aí, família, vamos lá? Tá na hora da confusão. Olha só, o governo Suga, tá? Quando eu falo que o governo Suga não sabe fazer leis, no caso assim, de colocar diretrizes bem explicadas para evitar interpretações ambíguas ou interpretações errôneas ou interpretações nas coxas, as pessoas não acreditam. Olha só o que aconteceu agora. O Japão está passando por pelas Olimpíadas, tá? Só que os números de infecções estão muito altos, tá? E as grandes mídias não estão divulgando. Por que será? Alguma coisa está acontecendo, tá? É muito assim, as notícias do coronavírus assim caíram para menos de 1/5 das matérias em relação às outras matérias. Claro que os repórteres estão muito atarefados, observando os Jogos das Olimpíadas, tendo que relatar as coisas que acontecem e etc. E nisso toma todo o tempo, tá? Mas de qualquer maneira, ainda assim, deveria se falar. Por quê? O Japão está explodindo em casos de coronavírus, tá? Estados após estados no Japão estão pedindo para ser colocados em estado de emergência. Por quê? Não estão dando conta. Só que você vê que as grandes mídias não estão relatando. Eu só vou dar um exemplo, tá, de coisa assim muito estranha que aconteceu nas Olimpíadas. Para quem acompanha o canal sabe disso, tá? Mas muita gente pode cair de paraquedas pela primeira vez aqui no canal, então já vou relatar. Houve um suicídio de um atleta do Japão que ele não conseguiu ganhar a medalha, ele foi desclassificado, então o cara se matou. Tá. Quando aconteceu isso, saiu assim meio que esporadicamente a notícia, tá? Só que eu falei assim, não, como o YouTube tá censurando pra cacete, eu vou deixar de lado. Aí teve um rapaz nos comentários falou assim, comenta sobre a morte do esportista lá que se matou. Então sinal que mais pessoas viram também. Tá, eu falei, beleza, vamos ver o que vai dar, né? Eu falei, até escrevi no comentário, não posso garantir nada, até porque o YouTube tá censurando e ele vai me comer com farinha se eu reportar um negócio desse. Mas fui atrás da matéria, a fundo para ver. Não achei nada, sumiu tudo. Sinal que tem alguma coisa, tem alguma coisa muito grande por trás. Tá? E tem alguém com muito poder aí para conseguir tirar essas matérias do ar. Mas de qualquer maneira, essa sumiu, tá? Eu tentei procurar, eu não achei, procurei, assim, passei várias horas procurando, não achei. Então, sinal que alguma coisa assim, alguém encobriu a morte desse rapaz, tá? Mas de qualquer maneira, vida que se segue. Então, você vê que o Japão, ele está passando por coisas, tá? Uma explosão de coronavírus muito grande, e o governo não está sabendo mais o que fazer. Como funcionários do governo já falaram, já fizemos de tudo, já não tem muito mais o que fazer, tá? E o Suga, ele apostou errado, ele apostou nas Olimpíadas em vez de cancelar as Olimpíadas. O que aconteceu? Agora ele está pagando o preço, né? Praticamente Tóquio e algumas outras regiões não tem mais leitos nos hospitais, isso é fato, tá? Tanto que já está saindo igual na NTK, não para de sair esse tipo de coisa, tá? E para você ter ideia, que a NTK é o canal estatal do Japão, do governo japonês. Ainda assim eles estão relatando, diferente das mídias privadas que mal se fala disso, por incrível que pareça, né? E por isso que eu falo assim, tem alguma coisa muito estranha por trás. Mas, como eu já relatei aqui, casos estão explodindo, números recordes estão batendo aqui no Japão, né? Ontem já foi o segundo dia consecutivo, fala assim, de número recorde, tá? Nacional, é número nacional, tá? Não é o de Tóquio, é o número nacional. Então você vê que houve outra explosão de infecções, então o bicho está pegando, tá? Aqui no Japão, para resumir a coisa. E o Suga não sabe mais o que fazer, só que ele está falando, vamos garantir leitos para as pessoas. Beleza. Aí o que ele fez? Ele mudou a regra das internações aqui no Japão, basicamente. Porque se você pegasse coronavírus aqui no Japão, você já era isolado, tá? Você não podia ficar na sua casa, você tinha que ir para um hotel que fosse designado pelo governo ou ficava internado, para você se isolar das outras pessoas
né, que poderiam ser infectados na sua casa, e evitar o risco de morte, porque tem pessoas que fazem assim, ó, uma piora muito rápida na saúde, já estando no hospital, elas conseguem ser tratadas a tempo, para evitar as mortes. Como os hospitais não têm mais leitos, o que o SUGA fez? Pessoas que estão com coronavírus, com sintomas leves ou assintomáticos ou até moderados, ficam em casa. Não tem mais direito à internação. Só vai ter direito à internação a pessoas com sintomas graves e pessoas que estão com uma piora na saúde muito rápida. Simples assim. Então você vê que mudou da água para o vinho as regras. Tá? Só que ele não especificou diretrizes. Por exemplo, o que é considerado pessoa no estado médio para grave? Quais são os sintomas? O que tem que estar acontecendo com a pessoa? Ele não especificou. E isso gerou confusão. Tanto que quando eu gravei a matéria falando sobre isso, eu ainda fiquei na dúvida. Quem assistiu a matéria deve se lembrar que eu falei assim, mas será que isso vale só para os âmbitos, só para o estado de emergência ou para o Japão inteiro? Então gera uma série de interpretações que fica meio complicado, tá? E agora sim eles estão começando a refinar, tanto que essa lei agora já é para vale âmbito nacional, tá certo? Só que com ressalvas. Vou aqui tentar explicar um pouco o que aconteceu. Desculpem. Na tarde do dia 3, o ministro da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, Tamura, se reuniu com o presidente Izumi, da National Governors Association. Então, o que é? O presidente Izumi ele é o presidente da Associação Nacional dos Governadores do Japão. Tá? Por meio de uma videoconferência, e explicou a política do governo de tratamento médico domiciliar, que vai ser a base, exceto para pacientes gravemente enfermos, então gravemente doentes. Com base nisso, ele disse sobre a Operação Real: mostrei que essa forma de pensar é possível em áreas onde a infecção está se espalhando rapidamente, mas, especificamente, gostaria de pedir-lhes que considerasse e respondesse apropriadamente de acordo com a situação real, do que ele expressou o seu desejo de que cada governo local tome uma decisão de acordo com a situação. Tá? Então pode ser que governos aceitem isso, governos não. Tá? De qualquer maneira, continuando. Em resposta, Izumi, o presidente do National Governors Association, disse que a política do governo era importante considerá-la como opção para onde as infecções se espalharam rapidamente. Caso contrário, áreas que não têm ficarão em dúvida o que fazer. Tá? Então foi apontado esse questionamento. E teve um outro questionamento também assim, né? Quais são os critérios e objetivos para migrar as pessoas, caso assim, que estão em casa, que aceitarão, né, que os hospitais vão começar a aceitar as internações? Ou se os critérios novos de admissão partilham de um sujeito hospitalizado já com caso moderado, né? Se vai ser, como é que vai ser determinado? Então o governo está começando a refinar isso. Tá? Mas isso já é de âmbito nacional, como já dá para você ter ideia, só que, entre aspas, vai ficar a critério de cada estado, tirando aqueles estados que já estão em estado de emergência, tá? Porque geralmente esses locais já estão com os hospitais todos lotados, então não tem muito escolha, tá? Então para esses locais, porque o governo tem uma métrica de 6 pontos, tá? E um desses pontos é os hospitais sem leitos, para poder declarar o estado de emergência daquele estado. Então, para isso, você vê que para estados que estão em estado de emergência, já não é mais opcional, é obrigatório usar essa regra. Então, tem que se tomar cuidado daqui para frente. Você vê que o governo, nem ele está conseguindo definir as próprias regras, porque leis feitas nas coxas. Não tem outra palavra para falar. O que é? Desespero do SUGA, porque ele apostou errado. Mas de qualquer maneira, já peço para você, tome cuidado, tá? Porque dependendo se você era a partir de agora, tá? Já está valendo agora, desde ontem.
se você pegar coronavírus e estiver no estado leve ou sintomático, vai ter que se tratar em casa. Simples assim, e se vire para se tratar. Tá. Tem locais que tem acompanhamento médico, igual por exemplo Tóquio fez um centro para acompanhar essas pessoas que estão sendo tratadas em casa. Mas tem outros locais que não. E para esses locais que não tem, o que acontece? Se vira, ó. Se você ficar doente, se a situação piorar, se você for sozinho, tu vai morrer. Por que eu falo isso? Já saiu matérias falando de 84 mortes de pessoas que morreram em casa. Por quê? Não tinha leito nos hospitais, tiveram que ficar em casa, então já houve 84 mortes. Só que são coisas assim que eu não posso soltar aqui no YouTube por causa da censura. Entende? Então eu tenho que falar assim meio que sorrateiramente dentro de um vídeo. Só que se eu colocar lá, tag, morreu 84 porque ficou em casa. Se eu colocar no título, eles me comem com farinha, eles me tiram o canal. Da forma. Só para vocês terem ideia, eles tiraram um canal de uma grande mídia na Austrália. Só por causa que eles falaram da ivermectina. O YouTube simplesmente tirou. Então já dá para você ter ideia do que está acontecendo de censura aqui no YouTube. Tá? Então tem muitas matérias que realmente eu não vou poder gravar por questão de segurança do canal. Mas está acontecendo mortes. Quem quiser pesquisar, saiu na NHK as 84 mortes que aconteceram em casa, de pessoas que tiveram que se tratar em casa e não tiveram tempo hábil para ser mudadas para os hospitais e morreram em casa. Tá? E com várias faixas de idade. Nessa matéria da NHK tem desde os 20 anos até os 80. Tá falando lá a quantidade de mortes divididas, né, que somando todas dá 84. É uma coisa meio horrenda. Tá? Então, para você não ter que passar por isso, já estou avisando. Tá? Por isso que eu falo, não precisa acreditar em mim. Pesquise. Tá certo? Tem o tio Google aí, tem os sites da NHK, tá? Que é muito bacana. Só que eu sugiro que se você quiser matérias mais completas, matérias mais a fundo, vai nas páginas da NHK em japonês. Tá? A NHK Japan em inglês ou em português é muito resumido. Tá? É muito resumido, não tem muito detalhamento. E nem todas as matérias que acontecem no nacional, na NHK nacional, né, em japonês, aparecem nesses locais também. Tá? Até porque, para evitar sensacionalismo. Tá? Tipo assim, Japão tá ficando feio, Japão tá... Não aparece. Verdade seja dita. Para quem acompanha os canais japoneses aqui e vê em relação aos canais em separado, vê que nem 1/20 das matérias que acontecem aqui dentro do Japão aparecem nesses locais. Só quando é algo assim, sei lá, assim, que chame a atenção, mas caso contrário não aparece. Como no caso dessas 84 mortes. Tá? Então, é uma coisa perigosa que está tomando uma proporção meio grande aqui no Japão. Então, tome cuidado, se cuide. Independente se você tomou a vacina ou não, não vou entrar nesse critério se a vacina é boa ou não. Tá? Pessoas estão sendo vacinadas e pessoas estão pegando coronavírus e pessoas estão morrendo. Então não vou entrar nesse critério, tá? De que vacina é boa ou vacina não. Só estou avisando que, porque está acontecendo, há relatos no Japão já comprovados disso, então deixou de ser uma especulação, coisas que existem. Tá? Só que medidas como distanciamento social, higienizar as mãos e máscara ainda são o que está salvando muitas pessoas. Então continue usando isso, pelo amor de Deus. Tá? Porque se depender das regras do governo Suga, você tá tá certo? O vídeo ficou longo, ficou porque precisava de uma série de explicações para não perder, como é que se fala assim, o entendimento da coisa. Porque o meu intuito é que as pessoas entendam o que está acontecendo, tá? Eu quero que haja comunicação. Se eu só passar a matéria e você não entender, não houve comunicação. E é o que eu não quero. Eu quero que as pessoas entendam o que acontece aqui no canal, aqui no Japão. E nisso, muitas pessoas não gostam, tá? Eu não sei o que acontece, o canal não cresce, tá? Infelizmente, o canal não dá aquela alavancada, por mais que seja explicativo possível. Eu acho que as pessoas não estão nem aí para as informações. O negócio é ver vídeo de gatinho, ver vídeo de cachorrinho
e ficar tudo bem, vivendo no país da forma que está. Só que sem informação não dá para saber o que fazer. E sem saber o que fazer, o que acontece? Aquele monte de fake news que as pessoas passam por aí, iludindo a cabeça das outras. E nisso fica essa putaria que o mundo está agora. Continue assistindo vídeo de cachorrinho, não tem problema algum. Não sou contra isso, até eu assisto. Só que se você não sabe o que está acontecendo, você é fácil de ser enganado. Simples assim, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.